Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Bem, eu queria iniciar o tema aqui meu de hoje, tá? Com a seguinte frase: a mentira sempre levará aos caminhos da ilusão, que não mais terá volta. Já com a verdade, será um caminho cheio de pedras, mas que, no entanto, fará você aprender os caminhos da superação e fará com que você se defronte com a realidade e com ela lhe trará muito menos frustrações e infelicidade. Muito bem, dentre os vários temas que eu vou falar aqui hoje, tem aqui o seguinte. Você veja bem uma coisa, vamos começar logo por esse tema aqui, do Witzel no Rio de Janeiro, não é? Você veja bem, eu sempre tenho enfatizado em vários dos meus vídeos que o Brasil criou um Estado assassino. O Brasil é um país hoje de assassino, e esse assassino hoje é o Estado. Contrariamente o que o governador fala que está matando assassino, ele está sendo o maior praticante de assassinato no Rio de Janeiro. Mas também não é só no Rio de Janeiro, não. Você vai a qualquer estado hoje do Brasil, matar se virou um esporte. Veja bem, essa elite que tomou conta do país, que é 1%, significa 1% da população brasileira possui 50% da riqueza nacional. Então, a gente fazendo uma conta aqui rapidamente, você veja bem, eu tenho 210 milhões de brasileiros, a população total. Se você pegar 1%, você vai ter 210 mil pessoas. A chamada elite dominante, que associou à elite estrangeira, está desgraçando o país, está fudendo o país. E com a sua prática de matança generalizada, matou-se o trabalhador. Sem perspectiva de trabalho, destruiu-se a carteira de trabalho, destruiu-se o Ministério do Trabalho, destruiu-se as garantias trabalhistas. Bom, e criou-se, na expectativa para o trabalhador, eles ficam criando o tempo todo, que você mesmo pode ser seu próprio empreendedor. Você não precisa mais trabalhar. Ótimo, se eu não preciso trabalhar, então eu também não pago mais impostos, então. E olha só, se o empresário desse país, que desde que existe o Brasil, viveu assaltando o país, tem próprias declarações aí do senador Paim, quando fez a auditoria da dívida, falou que o governo deixava de arrecadar 600 bilhões, presta bem atenção, 600 bilhões de reais anualmente a Previdência perdeu, tá? Em dívidas. 600 bilhões de reais em dívida que empresários brasileiros não pagaram a Previdência. Aí diz que a Previdência está endividada. Não devem a Previdência.
Só que esses malditos empresários, ladrões, assassinos do trabalhador, ele não devolve ao Estado esse dinheiro. O Estado, por sua vez, conivente com ele, não obriga ele a pagar. E achando pouco ainda, vem destruindo o sistema de aposentadoria, da Previdência. Querem se apropriar da Previdência. E vão fazer com que muitos trabalhadores morram sem se aposentar. E nós ficamos dizendo que o bandido está nas favelas, está na comunidade pobre. Nós não estamos raciocinando. O bandido está te roubando. Quem é o bandido? É o próprio governo, o empresário. Durante anos vem assaltando o país junto com a política, desgraçando a vida do país e do povo. E nós ficamos achando que Witzel vai matar bandido, vai solucionar o problema do país. Quer dizer, nós estamos focando no seguinte: o problema do país não é os empresários que são os maiores bandidos que assaltam o país junto com a política, e sim um bandido que está na favela ou na comunidade pobre. Nós simplesmente estamos sendo imbecilizados e não tomamos nenhuma atitude. É esse o país que você está vivendo no momento. Então, olha só. Qual é o projeto do Brasil hoje? O projeto do Brasil, com essa política que está aí, é de criar um Estado miserável para criar desempregados, bandidos e assassinos, para depois vir a força policial junto com as forças armadas e sair matando. Esse é o projeto do Brasil. Se você não estiver acreditando, isso é um problema seu. Agora você está vendo aí, com seus próprios olhos. Quer dizer, o governador esse ano, só de crianças aqui no estado do Rio de Janeiro, foram assassinadas 32 crianças, só de crianças. E mais de 800 pessoas morreram. Que o governo do estado diz que é bandido. Tudo que ele mata é bandido. É que nem policial, quando mata algum bandido, mata alguém nas comunidades pobres, nas favelas, ele diz que sempre que é bandido. Nunca é trabalhador, é sempre bandido. E o governador está fazendo agora, ele mata, é sempre bandido. Não tem um Ministério Público uma hora dessa, né? Cadê a moralidade do Ministério Público para apurar isso aí? Aí vem a Polícia Civil dizer que está sendo apurado como, com quem e quando é. Quem é que está vendo isso? Eles simplesmente dizem que estão apurando e acabou. Você aceitar ou não, acreditar ou não, o problema é seu. Eles não vão mostrar você porra nenhuma, não vai dar em nada e acabou. A pessoa que morreu através de um assassinato, que é o próprio Estado, que é o assassino hoje, não recebe indenização nenhuma, perde-se a família, perde-se uma pessoa na família, perde-se um trabalhador ou qualquer outra pessoa e acabou e fica por isso mesmo. Quer dizer, é um Estado que é determinantemente assassino. E eu volto a dizer, não é só no Rio de Janeiro, não. Em todo o país está acontecendo a mesma coisa. Você já percebeu que morreram sem terra, morreram sindicalista, morreram indígena, morreram quilombola e por aí vai. O Brasil hoje é o país dos assassinatos em massa. Esse país que você está vivendo. É aquilo que eu sempre estou cansado de falar. Você não vai mudar esse país com os números que eu acabei de dar a você. São 210 mil pessoas, né? Ricas e burguesas, que têm a metade da riqueza do país. Bancos aí, tanto nacionais como estaduais, estão comprando áreas petrolíferas e áreas de mineração.
fazendo conluio com empresas estrangeiras e jogando o povo na desgraça. Nós, o povo brasileiro, estamos sendo assaltados 24 horas por dia. Não é possível negociar nem dialogar com esses camaradas. Eles não querem diálogo, eles querem lucro, eles querem dinheiro, eles querem a nossa morte. A revolução é a única saída para o que está aí. Se a gente não tiver como atacar diretamente o governo federal, vamos atacar a Câmara e o Senado. E o próprio Supremo, que está endossando toda essa desgraça do país. O Supremo hoje é conivente com a Câmara e Senado. Está lá o seu Rodrigo Maia chefiando lá um bando de deputados que estão ajudando. Já voltou a Previdência, já fudeu o trabalhador, estão continuando a entregar a base de Alcântara, estão fudendo o país. Eles são os maiores bandidos. A gente não tem que ficar focado só em ficar xingando Bolsonaro, esculhambando Bolsonaro. Não é isso não, para com isso. Bolsonaro quer mesmo que fique xingando ele e os deputados e senadores estão lá fazendo a desgraça do país junto com eles na calada da noite. As votações que há dentro da Câmara e do Senado é sempre no meio da madrugada. Começa às 6 horas da noite para terminar no meio da madrugada, no dia seguinte, para ninguém ver. É assim que está acontecendo nesse país. Aí fica uma porrada de babaca, ficando que Bolsonaro é isso, que Bolsonaro é aquilo, que é família de Bolsonaro, que não sei o que o filho de Bolsonaro, e os caras estão lá fudendo a todos nós no país inteiro. Tem que tirar todos eles de vez. Se não der para tirar todos, vamos tirando por parte. Começa pela Câmara e do Senado, é quem faz a votação, endossa esse governo bandido que está aí, que é o Bolsonaro. É por aí que a gente tem que começar. Agora você vê, olha alguns absurdos que economistas na grande mídia, além de falarem várias vezes mentiras e falsas ilusões, é o que eles pregam à população, que são os verdadeiros absurdos, agora também tentam negar as suas próprias contradições, quando afirma o tempo todo, né, que está vindo ou virá investimento estrangeiro para o Brasil. Né? Tem um exemplo prático agora que aconteceu essa semana aí, quando houve lá no Iêmen, lá, o ataque à usina petrolífera de Aramco na Arábia Saudita, e uns babacas dos economistas você pode observar sempre o seguinte: os economistas que sempre estão falando na mídia, na grande mídia, eles são porta-vozes ou da elite que está roubando esse país, que está assaltando esse país, ou de famílias que estão entranhadas dentro do governo, que são ligadas a essa elite, ou aqueles economistas imbecis que trabalham em firma de consultoria e que falam que nem eles acreditam, mas porque tem que falar, porque são remunerados para falar em mentira para o país o tempo todo. É assim que funciona esses economistas. Veja bem, economia não é uma ciência exata, economia é uma ciência social. No entanto, os economistas pegaram a matemática para se utilizarem de cálculos mirabolantes ou mentirosos, ou de falsas equações, para enganarem o tempo todo o povo com manipulações dentro da bolsa, dentro do mercado financeiro, ludibriarem e fazerem a desgraça do país e do povo e dos investidores que se metem na bolsa. Economista não é um homem de matemática.
Ele usa a matemática para manipular a ciência que é social. Eles deviam rasgar o diploma deles como economista, porque eles não têm visão nenhuma social. Eles têm só o lucro, individualismo, o egoísmo, o personalismo de ficar rico, tirando o tempo todo do povo. Eles dizem não à distribuição social, contrário à formação que realmente eles tiveram dentro da universidade como economista. Volto a dizer, economia é uma ciência social, não é uma ciência exata, com números. Eles utilizam o número para manipular, enganarem e fazer a desgraça de povos e países. É essa a função dos economistas hoje. Então eles falaram assim, esses mesmos economistas falaram assim, com o caso lá da explosão lá da usina na Arábia Saudita. Não, que o barril foi a $100, agora vai haver mais interessado para comprarem os leilões da Petrobras que acontecerá em outubro. Olha só, em primeiro lugar, pelas próprias declarações de economista como este, você vê que ele não gosta do país. Esse imbecil, em vez de pregar que agora mesmo que o país não deveria fazer leilões nenhum de petróleo e que deveria, ao contrário, manter e proibir a venda dessas reservas de petróleo, não. Esses idiotas vão para a televisão para dizer ao contrário. Agora vai ficar valorizado, vai ficar mais gente para comprar. Claro, imbecil, seus economistas imbecis. É o que vocês são o tempo todo, 24 horas por dia. Claro que se o camarada vê que consegue comprar a preço de banana, como a Noruega comprou ao barril de petróleo a $1 aqui, uma moleza dessa, né? Um assalto desse descarado, é claro que ele vai vir aqui para roubar, não é para comprar não, para roubar. Porque com preço desse, do mesmo dado que foi dado à Noruega a $1 o barril de petróleo, é porque realmente estão assaltando, não estão comprando o petróleo do Brasil e destruindo a Petrobras, para a desgraça do povo brasileiro e da nação e do país. Muito bem. Primeiro lugar, continuando a análise desses economistas de merda. Um país estrangeiro, ele só vem para a América Latina, né? Quando ele entra no país, é para ele ganhar no mínimo 3 vezes mais do que ele investiu. Para cada $1 que ele botar nesse país, ele ganha no mínimo 3. Com a exploração, com a manipulação política, com a desgraça de muitos trabalhadores, e eles levarem seu lucro lá para fora. Eles não vieram aqui para investir, eles vêm aqui para ganhar. Não vamos inverter as palavras. Investir é quando a gente chega, bota dinheiro e dá continuidade ao processo de enriquecimento e de riqueza onde a gente chega. Eles vieram para lucrar, não é para formar riqueza. Vem, lucra, pega o seu capital, leva de volta lá para o país dele de origem. E dá uma banana para o povo, onde eles conquistaram essa riqueza. Essa sempre foi a lógica de todos esses países quando vem botar dinheiro em vários países. Principalmente o Brasil. Muito bem. Segundo lugar, se os empresários brasileiros eles não investem, eles só investem no Brasil quando é financiado pelo Estado. Porque olha só, olha o empresário no Brasil durante todos esses anos em que ele existe. Ele recolhe o INSS do trabalhador para repassar para a Previdência, coloca no bolso e não repassa.
paga um salário miserável ao trabalhador, enquanto esse trabalhador está na empresa, explora o trabalhador o tempo todo, e esse dinheiro que ele não repassa na Previdência, como a gente viu que tem como consequência a destruição da Previdência, ele não paga e acabou, mas roubou seu. Ele roubou de dois lados. Rouba de você, trabalhador, que tira os teus 11% do teu salário, não recolhe, não paga a parte dele e não paga o governo e acabou. Esse é o empresário brasileiro. Aí ele pega o dólar, faz investimento em dólar, aí fica lá nos paraísos fiscais. Agora aqui, quando ele quer financiamento, ele vai no BNDES, né? Que, em primeiro lugar, o BNDES, vamos acabar com essa fábula. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Em primeiro lugar, não é um banco nacional, porque ele financia também empresas estrangeiras. Quando deveria ser o contrário, deveria financiar só empresas nacionais. Não, ele também financia empresas estrangeiras. O mesmo tratamento que a empresa estrangeira tem a empresa brasileira tem aqui, com o banco, com o BNDES, a empresa estrangeira também. O que é um absurdo. Essas empresas jamais poderiam pegar dinheiro aqui no banco brasileiro para poder se financiarem. Como na época o senhor Fernando Henrique fez com que as empresas comprassem dinheiro. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. A Embratel foi comprada com 60% de financiamento pelo BNDES a empresas estrangeiras. Quer dizer, é o Estado se autodestruindo. É o próprio Estado se destruindo, se autodestruindo com o aval do governo, do próprio governo. Como foi na época do seu Fernando Henrique Cardoso. E não só foi com a empresa, com todo o processo de privatização foi feito assim, financiado pelo BNDES. Então, de desenvolvimento econômico e social não tem nada. De social não tem nada. A economia que ele desenvolve é para quem já tem dinheiro. São para os ricos que são financiados. Essa é a realidade que nós vivemos. Então o empresário, ele pega o juro aqui baixo para financiar a sua empresa e deixa o dólar dele lá fora, que ele joga por paraísos fiscais, muitas vezes com conhecimento do próprio governo. O governo não faz nada, o governo é tão bandido quanto eles. E quando quebram aqui dentro, a empresa quebra aqui dentro, quem vai se ferrar é o trabalhador. Ele sai isento, imune. Como exemplo de várias empresas que quebram, mudam de nome e lá na frente o cara constrói outra empresa. Isso é a cara do empresário brasileiro. Então veja bem, se o empresário brasileiro dá golpe no país, trapaceia o país, explora o trabalhador, por que a empresa estrangeira vai vir para cá para fazer diferente? Faz a mesma coisa o que eles fazem. O empresário brasileiro não tem moral diante de empresas estrangeiras, porque eles mesmo dizem na cara da empresa: vocês próprios ajudam a foder o seu país, por que eu tenho que ajudar a melhorar o país? Eu vim aqui para lucrar, e onde eu puder ganhar, trapacear, eu vou fazer a mesma coisa. É essa a visão do empresário estrangeiro. Vão parar de achar, tá? Vão parar de achar que empresário estrangeiro tem respeito pelo Brasil e vem aqui para lucrar. E onde houver oportunidade de exploração, roubo, falcatrua e mandar dinheiro para os países dele, eles fazem, acabou. Esperando investimentos. Que investimento estrangeiro está aí agora? O seu Bolsonaro aí, para votação da reforma da Previdência, esse bandido desse presidente, liberou 4 bilhões
4 bilhões e 300 milhões para comprarem os deputados. Como é que um país desse precisa de investimento estrangeiro? Isso é conversa fiada. Isso é uma fórmula para ajudar a entregar os países estrangeiros. É isso que está acontecendo. E sempre aconteceu. O Brasil não precisa de uma moeda de nenhum estrangeiro para financiar nada aqui. O país tem recurso suficiente. Só que nós temos governo que são 24 horas bandido. Aí você pega, por exemplo, agora o processo de privatização. Por que os estados, que eles também têm fundo de reserva e caixa, por que eles nessas privatizações, eles não compram parte do patrimônio, fica para o próprio estado, para o seu próprio estado, criar riqueza e acumular e desenvolver para o bem social do próprio estado? Por que ele faz isso? Não faz. Aí ele pega o contrário, ele pega o patrimônio dele e vende também, como foi exemplo aí da venda da SEDAI. Então, a nível, você veja bem o seguinte, é aquele velho tema que a gente fala, que a gente cobra nacionalismo dos militares, que estão um bando de filho da puta, que estão ajudando a foder o país, né? Estão com as armas ajudando Bolsonaro a destruir o país. Não é? Então você veja bem uma coisa. A gente cobra nacionalismo dele, mas acontece o seguinte, a sociedade como um todo também age sem nacionalismo nenhum, tanto quanto eles. Independente da população peitar o que eles estão fazendo com o país, que dê prefeito, vereadores, deputados estaduais, deputado federal, governadores, tudo se unido para derrubar Bolsonaro e impedir do que ele está fazendo para a destruição do país. Eles recebem dinheiro e verba do governo federal. Eles estão esperando o quê? O governo federal falir, para ele falir junto também, esses idiotas, desses governantes, seja no municipal, seja no estadual? E que desses deputados também, bandidos, canalhas, senadores também, que não se mobilizam para impedirem que se faça a venda de todo o patrimônio público? Quer dizer, não se há nacionalismo, na verdade. Deputados, senadores, governadores, prefeitos vendem patrimônio como se fosse deles próprios, não público. É esses bandidos que a gente tem que estar aí. Então, nisso também que não há nacionalismo. Assim também como não há nacionalismo da empresa, da população. Também das empresas, da população, do próprio funcionalismo público. Por que já não se teve uma greve geral por parte do funcionalismo público para parar esse país? Parar! Olha, ninguém vai trabalhar enquanto não se impedir essa desgraça que está fazendo no país, que é a venda de todo o patrimônio público. Estão esperando o quê? Ficar todo mundo sem salário? Todo mundo sem ser aposentadoria? Aconteceu o que aconteceu no Rio de Janeiro no governo Pezão, onde aposentado nem funcionário recebia dinheiro? Quer dizer, todo o funcionalismo está esperando chegar a hora dessa desgraça acontecer para se mobilizar? Aí já é tarde, amigo. Aí já é tarde demais. Então, meus amigos, o que eu quero dizer é o seguinte. Vou afirmar e estarei sempre afirmando. Estamos dando muito tempo ao Bolsonaro. Bolsonaro está muito tempo no governo e cada um dia de Bolsonaro no governo significa 30 dias de desgraça para o país. Nós devemos acordar sem Bolsonaro. É isso que a gente tem que fazer.
É todo o povo se unir. Parar de ficar xingando ele, ou vendo as gracinhas, ou as merda que ele e a família dele fica fazendo por todo o país. E ficar atento nos senadores, nos deputados e nos governadores que dão apoio e que estão fazendo junto com ele, falseando que são oposição. No Brasil não existe mais partido político de oposição. Todos eles estão seguindo a mesma linha que Bolsonaro está fazendo com o país. Vamos parar de ficar acreditando em fantasia. É isso que a gente tem que acreditar. E volto a dizer, no diálogo você não vai tirar essa elite governante, esse governo que está aí, você não vai tirar. Ou se tira na base da porrada, na base da arma, na base da paralisação desse país, ou você não vai mudar isso que está aí. E volto a dizer, cada um dia que nós estamos dando a Bolsonaro no governo, significa 30 dias de desgraça para o Brasil. Já passou há muito tempo da hora da gente ter expulsado tanto Bolsonaro como essa Câmara dos Deputados, como esse Senado, como esse próprio Supremo que está conivente com isso tudo que está aí. O Supremo, ele vai para a televisão, diz uma coisa, por baixo dos panos ele faz outra coisa. Exatamente o que está aí. Enquanto nós ficamos preocupados com as idiotices e imbecilidades de Bolsonaro e família, aí lá por dentro da Câmara e no Senado, os caras estão fazendo a votação na calada da noite e estão fazendo a desgraça do país. Aí nós ficamos inocentes, preocupados com essas babaquices, enquanto os bandidos, que são os que estão lá dentro da Câmara e do Senado e no Supremo, estão agindo exatamente como Bolsonaro está agindo. É um jogo de encenação, amigo. É um jogo de encenação. É uma peça teatral que a gente não está prestando atenção. Mas quando a gente acordar, a desgraça já está feita. Aí será tarde demais. Então volto a dizer, aqui e agora, não temos mais que perder tempo em deixar todo o Bolsonaro e essa cúpula maldita entre Supremo Tribunal Federal, Câmara dos Deputados e Senado, fazendo o que estão fazendo com esse país. Ou então, nós veremos de perto a desgraça da nossa família e a nossa própria desgraça. Tá bom? Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.